Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. Bom, galera, é o seguinte, galera do segundo ano, presta bem atenção. Hoje a nossa aula está muito especial, pois hoje nós vamos falar de um dos meus temas favoritos. Hoje nós vamos falar sobre Revolução Francesa e 40 minutos. Vai ser muito pouco, porque tem muita história hoje na aula, hein, galera? Então, presta bem atenção. Bom, nas últimas aulas, nós falamos sobre iluminismo, sobre liberalismo, sobre a independência dos Estados Unidos, certo? E nós aprendemos que as ideias do iluminismo, como liberdade, fim dos privilégios, uso da razão, uso da ciência, vai começar a se espalhar pela Europa. E aí o século XVIII é também chamado de século das luzes. Por quê? Porque é no século XVIII que essas ideias vão aflorar, vão se espalhar e vão influenciar várias revoluções. Até que em 1789, grave essa data porque é igual ao aniversário, você não pode esquecer. 1789 acontece uma das mais importantes revoluções do século XVIII. Essa revolução, que é a Revolução Francesa, ela acontece e começa a influenciar vários lugares do mundo, inclusive o Brasil, galera. Você está entendendo como ela é importante? Pois bem, ela vai acontecer no contexto do absolutismo. Mas antes da gente falar sobre a Revolução, é importante você entender como que era a França aí no ano de 1789, certo? Vamos lá. A França, ela vivia um absolutismo, ou seja, o rei era absoluto, tinha o poder total. E a sociedade francesa era dividida em 3 estados. A gente pode falar classes também, mas a gente fala estados, certo? Bom, o primeiro estado era composto pelo clero, ou seja, pelos membros da igreja. O segundo estado era composto pela nobreza. E o terceiro estado era composto pelos camponeses. E a gente vai falar burgueses, ok? Então, o primeiro e o segundo estado eram os estados mais privilegiados. Eles não pagavam ou pagavam muito pouco imposto. Mas aí a pergunta é, professora, como é que se eles não pagavam e quando eles pagavam muito pouco, como que eles sobreviviam? De onde eles vinham esses privilégios? Bom, vinha do terceiro estado, que era composto pela burguesia e também por camponeses, pelos pobres, digamos assim. E aí esse terceiro estado, ele vai sustentar o primeiro e o segundo estado. Vai chegar uma hora que o terceiro estado vai ficar cansadíssimo de sustentar e vai começar aí uma revolução, certo? Que é a Revolução Francesa e vai ter diversas causas. Só que antes da gente falar sobre essas causas, é importante a gente também falar de 2 personagens que vão ser muito importantes. O primeiro se chama Luís XVI, certo? E o segundo personagem se chama Maria Antonieta. O Luís XVI, galera, vai ser o rei da França durante essa Revolução Francesa. E o Luís XVI, ele assume o poder com 14 anos apenas, muito novo. E ele nasce num palácio chamado Palácio de Versalhes. Esse palácio ele fica a 30 km longe de Paris, que é a capital, onde o povo está. Então o futuro rei, ele nasce dentro desse palácio, longe do seu povo. Então o rei é quem? Um rei é o pai do povo, é aquele cara que está ali, é o cara que vai ajudar. Só que o Luís, ele nasce dentro desse palácio e tudo que ele conhece, a realidade dele, é a realidade que ele vive, uma realidade cheia de privilégios, certo? E aí quando ele assume o poder, aos 14 anos, o que acontece? A França ela está mergulhada em uma crise econômica, devido à Guerra dos 7 Anos, devido a uma grande
seca, certo? E também devido aos altos impostos e também dívidas que a França vai contrair. Então, o que que acontece? Ele nasce, ele está crescendo dentro desse palácio e ele não conhece a realidade do povo, ele não tem como ele ver como esse povo está sofrendo. Pois bem, quando ele assume, ele precisa se casar e vão procurar uma noiva ideal para ele. E aí até que encontra uma menina também de 13 anos chamada Maria Antonieta. Só que essa Maria Antonieta, ela não é francesa. Já temos um problema. Então ela chega na França sendo odiada. Por quê? Porque ela não é francesa, ela é austríaca, galera. Então, antigamente os casamentos eram feitos como? Eram feitos através de alianças. Então não precisa ter amor, certo? Precisa ter uma aliança. Como a França ela estava muito fraca, a Áustria era um império muito poderoso. Então, casa um francês com a austríaca. Se a gente precisar, a Áustria vai nos ajudar. Pois bem, e aí eles vão se casar, vão morar com todos os privilégios dentro desse palácio. E a Maria Antonieta, ela chega na França já muito odiada. Então, a galera francesa lá nem conhecia ela, mas só pelo fato dela ser austríaca, ser uma estrangeira, ela já chega como uma rainha odiada pelo povo. Além disso, ela vai gastar muito dinheiro, ela também vai ser conhecida como a rainha da moda e ela não vai estar muito aí ligando para a realidade do povo, não. Ela vai gastar, ela vai fazer cabelo, ela vai mandar fazer vestidos, certo? E isso aí vai causar o quê? Indignação do povo. Porque enquanto o povo está sofrendo com fome e pagando imposto, a rainha está luxando dentro do Palácio de Versalhes. Então, esse aí é o contexto, ok? Vamos para a aula agora. Depois que eu te falei tudo isso aí, a gente vai falar sobre Revolução Francesa e a queda da Bastilha, certo? Crise do Antigo Regime, o estopim da Revolução, a tomada da Bastilha, o papel do Terceiro Estado e a Assembleia Nacional Constituinte, e também as reações da nobreza e da monarquia. Bom, vamos lá. A Revolução Francesa foi um movimento político e social iniciado em 1789 na França, que transformou radicalmente a sociedade e as estruturas de poder. A queda da Bastilha é um símbolo contra a opressão que está inserida no contexto de crise econômica, desigualdade social e insatisfação popular da França no século XVIII. A gente vai ver o que é essa Bastilha aí, tá? Se acalme. Aqui nós vamos ter uma charge. Essa charge cai muito no Enem, em provas. Então, o que essa imagem está te falando? Aqui nós vamos ter o terceiro estado, lembra? Quem é o terceiro estado? É o trabalhador, é o pobre e também o burguês, certo? Já aqui, em cima desse trabalhador, ou seja, em cima desse terceiro estado, está o primeiro estado e o segundo estado. O que isso está significando? Que o primeiro estado e o segundo estado, eles são privilegiados e eles estão explorando esse terceiro estado aqui. Então, esse terceiro estado, ele está muito cansado de pagar imposto, certo? Vamos lá. Bom, no final do século XVIII, a França vivia sob o antigo regime, sistema marcado pelo absolutismo monárquico e pelos privilégios da nobreza e do clero. A população, esmagadas por impostos e pela fome, via aumentar o descontentamento diante da desigualdade social e da crise econômica. A convocação dos Estados Gerais em 1789 acendeu a esperança de mudanças, mas também revelou a resistência das elites a qualquer reforma profunda. Bom, nós vamos ter, estamos no antigo regime, então nós estamos em uma monarquia absolutista centralizada nas mãos do rei. A nossa sociedade
vai ser dividido em 3 estados, como eu falei para vocês. Nós vamos ter o clero, a nobreza e o povo, certo? Então, privilégios era apenas para o clero e a nobreza. Os altos impostos ficavam para o terceiro estado pagar. Então, era o terceiro estado, galera, quem pagava os privilégios desse primeiro estado, certo? E aí nós vamos ter aqui a crise. Por que acontece aí? Como é que acontece essa crise econômica dentro da França? Vamos lá. Nós vamos ter gastos excessivos, ou seja, a França está saindo de uma guerra e quando acontece uma guerra, o que tem? Você tem perdas econômicas, você tem perdas humanas, certo? Então, vai haver o quê? Muitos gastos da corte, e essa nobreza, ela é sustentada pelo terceiro estado e também das guerras. Então, a comida da guerra, ela vai para a nobreza, para o clero e para os soldados. Sobra muito pouco para o povo. E também a França, ela vai enfrentar uma grande seca. Então, se tem seca, se não tem água, não tem como eu plantar. E o principal alimento do povo francês era o pão. E o pão é feito de quê? De trigo. Então, o que vai acontecer? Como vai haver uma seca, vai haver o aumento muito grande da escassez, ou seja, da fome. Então, nunca duvide de um povo que está faminto. Um povo que está com fome, ele é capaz de fazer absolutamente tudo. E como nós vamos ter o aumento desse trigo, o que acontece? Vai aumentar o preço do pão e também a fome da população, certo? Então, vamos lá. Quando o seu Luís XVI, ele percebe que a situação está insustentável, que não tem mais como ele tirar dinheiro, certo? Ele vai convocar os estados. Que estados são esses, professora? Primeiro, segundo e terceiro estado. Então, nós estamos vendo aí o quê? Um rei absoluto que está pedindo ajuda para ver como é que ele vai resolver essa crise econômica dentro da França. Então, ele vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais, ou seja, ele vai chamar representantes do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado para ver o que é a ideia desses estados para que a França possa passar por essa crise econômica, certo? Vamos continuar. Bom, o que vai acontecer? Nós temos aí a convocação dos estados, certo? Por Luís XVI. E aí, quando ele convoca esses estados, qual que é a expectativa? De reformas. Ele vai baixar esses impostos, o primeiro e o segundo estado vão começar a pagar e a nossa vida vai mudar. Pois bem, o que acontece? Pessoal, como eu falei para vocês, ele vai chamar aqui representantes dos estados. Ele vai chamar o primeiro estado, ele vai chamar o segundo estado e ele vai chamar o terceiro estado, certo? O que vai acontecer? O voto, a princípio, seria por cabeça, ou seja, pelo número de representantes. Então, aqui nós vamos ter, no primeiro estado, 291 representantes, ou seja, 291 deputados. Já no segundo estado, nós vamos ter 270 representantes, galera. E o terceiro estado vai vir 570 ou 578. Então aqui, se fosse uma votação por cabeça, o terceiro estado já iria ganhar, certo? Então o que o Luís faz? Qual que é a ideia do primeiro estado e do segundo? É que o rei permaneça com os impostos da mesma forma. E do terceiro estado é que o primeiro e o segundo estado, eles comecem a pagar impostos e diminuam os gastos. Quando o terceiro estado ele lança essa proposta, o que acontece? O Luís, ele muda de ideia.
Ou seja, agora o voto não vai ser mais por cabeça, ou seja, pelo número de representantes, porque se fosse pelo número de representantes, o terceiro estado iria ganhar. Agora o voto vai ser por estado, ou seja, o primeiro estado vai representar um voto, o segundo estado representa um voto e o terceiro estado representa um voto. Ou seja, como o primeiro e o segundo estado vão votar iguais, então aqui nós temos 2 votos. E como o terceiro estado ele vota diferente, aqui nós só vamos ter um voto. E aí quem vai ganhar essa parada vai ser o primeiro e o segundo estado. O povo vai ficar irado, certo? Vai fechar essa assembleia e aí a gente vai para a tomada da Bastilha. Então o povo se revolta e começa aí o início dessa revolução. Pessoal, para você fazer uma revolução, que quer dizer uma mudança brusca feita pelo próprio povo, você precisa de 2 coisas, certo? Você precisa ter pessoas e você precisa ter armas. Então o povo estava preparado para tirar esse rei do poder, certo? Então vai acontecer o quê? Vão chamar o povo e também vão precisar de armas. É aí que o povo vai lembrar de uma prisão que na época estava desativada, mas simbolizava o poder da opressão dos reis absolutos. Então, nessa prisão, iam para lá pessoas que eram oposição do rei. Então, lá tinha os presos, era uma prisão antiga. Só que como estava desativada, lá tinha uma coisa que esses revolucionários eles precisavam. Eles precisavam de armas. Então a Bastilha era uma antiga prisão que simbolizava a opressão desse rei absoluto, só que lá não tinha mais preso. Lá só tinha armas e pólvora, ou seja, a arma que o povo precisa para fazer essa revolução. Então a galera vai lá, invade a Bastilha, invade essa prisão, mata todos os guardas, só tinha 3 guardas lá, mata os guardas, pega aí essas armas, distribui para o povo e agora eles podem marchar até o Palácio de Versalhes, que é onde está Luís XVI e Maria Antonieta. Então esse povo pega as armas e vão marchando para o Palácio de Versalhes. Lembrando que eles não queriam matar o rei. O rei é o pai deles, galera. Eles queriam matar Maria Antonieta, porque, segundo os manifestantes, era ela a causa de todo o mal. Então, eles vão marchar até o Palácio de Versalhes com o objetivo: tirar o rei, levar para Paris, para que esse rei possa ver a situação do povo e matar Maria Antonieta, certo? Vamos continuar. Bom, em 14 de julho de 1789, Paris tornou-se o palco de um ato simbólico e decisivo, a invasão da Bastilha. Lembra que a Bastilha é uma antiga prisão. Mais do que libertar alguns prisioneiros, o ataque visava obter armas e pólvora para enfrentar as forças do rei. A queda da prisão representou o fim do medo e o início de uma nova era, tornando-se um marco da luta popular contra a opressão e da força coletiva. Pessoal, eles vão invadir a prisão. Depois que eles invadem essa prisão, eles pegam as armas, pólvora, mata os guardas e aí vão tocar fogo. Ou seja, a Bastilha hoje, ela não existe, tá? Ela foi derrubada, ela foi queimada. O que você tem lá é apenas uma praça. Bom, a Bastilha é o símbolo da opressão, né? Como eu falei para vocês. Era lá que estava qualquer pessoa que ia, na verdade, qualquer pessoa que fazia oposição contra o governo absoluto da França. Então aqui nós temos os manifestantes que invadiram a Bastilha, tocaram fogo em tudo, mataram todo mundo e roubaram as armas. Lembrando que é a partir daqui que nós vamos ter um caráter mais violento dessa revolução. Quando eles matam esses guardas, eles vão cortar a cabeça, vão fincar numa lança e colocar na praça, certo?
que isso está simbolizando? Além da violência extrema, é que realmente eles estão em revolução, certo? Então guarda essa data, 14 de julho de 1789. E aí a multidão vai, cerca, invade a Bastilha, depois queima e aí rouba absolutamente tudo, galera, certo? Então vamos continuar. E aí, galera, chegaram até Paris, chegaram lá no Palácio de Versalhes, e aí sobrou quem? Sobrou o rei e a rainha, certo? E aí eles vão levar o rei e a rainha para Paris. Como eu falei para vocês, eles queriam matar a rainha da França, Maria Antonieta. Só que vão mudar de ideia, não vai ser dessa vez que ela vai morrer, pelo menos não por enquanto, certo? Vamos lá. Bom, o terceiro estado, composto por burgueses, trabalhadores urbanos e camponeses, era a imensa maioria da população francesa, mas tinha pouca voz política, ou seja, o terceiro estado era o maior estado, representava aí 98% da população. Diante da intransigência da nobreza e do clero, rompeu com os Estados Gerais e formou uma Assembleia Nacional Constituinte. Este ato foi fundamental para iniciar reformas, elaborar uma nova Constituição e colocar limites ao poder do rei, abrindo o caminho para uma monarquia constitucional. Então, olha o que está acontecendo aqui. Foram até o Palácio de Versalhes, pegaram Maria Antonieta, Luís XVI, levaram para Paris. Agora o rei e a rainha estão em Paris, está perto do povo. Eles não queriam acabar com a monarquia, eles não queriam tirar o rei do poder, certo? Eles queriam que o rei olhasse para o povo. Só que o que eles queriam? Eles queriam o fim do absolutismo. Eles queriam o quê? Uma monarquia constitucional, onde nós vamos ter um rei, mas ele não governa sozinho. Nós vamos ter agora um parlamento, nós vamos ter agora uma constituição. E esse rei, ele tem que seguir a lei. Então, presta bem atenção. A princípio, eles vão criar o quê? Eles vão criar uma constituição e dizer para o Luís que agora ele continua sendo rei, agora ele vai ter que ficar em Paris, perto do povo, só que agora ele vai governar de acordo com a Constituição. O Luís, galera, não vai gostar dessa história. Por quê? Porque ele é um rei absoluto. Então, ele está em Paris, mas já está tramando para ele fugir com Maria Antonieta para a Áustria, lá pegar um exército, voltar para a França e acabar com essa palhaçada que é a Revolução. Só que assim, os planos dele não vai dar muito certo não, hein, galera? Então assim, até aí, até a Constituição, o Luís, ele era rei. O povo não queria matar ele, o povo queria que ele continuasse sendo rei. Só que um rei que segue uma Constituição. Foi o Luís que não quis e aí resolveu fugir, galera. Vamos ver agora no que deu isso aí. Vamos lá. E aí, esse terceiro estado era composto por camponeses, artesãos, burguesia e trabalhadores urbanos, que representavam a maioria da população francesa, certo? Então aqui nós temos a Assembleia, os Estados Gerais, e aí nós vamos ter aqui a fabricação de uma Constituição durante essa Revolução. Vamos lá. Então nós vamos ter a formação de uma Assembleia Nacional que vai romper com os Estados Gerais. Agora nós vamos ter o quê? A criação de uma Constituição, ou seja, nós temos leis e esse rei, ele vai ter que seguir essas leis. E aí nós vamos ter o quê? A união de alguns nobres, que são nobres assim que não têm muitos recursos, e alguns clérigos, ou seja, o baixo clero, aquele carinha que era pobre, que vai se juntar também ao terceiro estado. E aí, qual que vai ser as reformas? Vamos lá. Primeira coisa, fim dos privilégios feudais, ou seja, se agora eu tenho uma Constituição, eu não tenho mais absolutismo. Então, o absolutismo,
simplesmente ele está abolido. Agora o rei ele vai ter que seguir essa Constituição. Nós vamos ter também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Só que essa declaração aí, mais futuramente ela vai ser a Declaração dos Direitos Humanos. Só que essa declaração, ela realmente vai ser a declaração do homem e do cidadão. Então as mulheres elas vão lutar durante a Revolução Francesa também, só que o direito que eles vão conseguir, as mulheres não vão poder usufruir. Então esse direito é realmente apenas para os homens, certo? E aí nas próximas aulas a gente vai ver mais aprofundada essa questão, e a gente vai ver que as mulheres também vão querer direitos. E uma delas, pessoal, vai até perder a cabeça, porque ela ousou a escrever no jornal os direitos que as mulheres precisavam e queriam. E aí ela vai ser considerada uma inimiga da revolução e vai perder a sua cabeça, certo? Vamos lá. E também essas primeiras reformas vão gerar o quê? Limite do poder real e o início de uma monarquia constitucionais. E a pergunta é, professora, agora o rei vai ter que seguir leis. O que ele fez? Ele ficou de boa? Ele simplesmente não aceitou? Como eu falei para vocês, galera, o rei ele vai fugir, certo? E aí ele foge para quê? Para formar um exército, voltar para a França e acabar com a Revolução. Bom, aqui nós temos a imagem de um filme chamado Maria Antonieta, certo? E ela era representada assim, a rainha imponente, a rainha da moda, certo? Porque ela tinha muitos vestidos. Bom, sentindo-se prisioneiro da Revolução, o rei Luís XVI e sua família tentaram fugir da França disfarçados em 1791. Eles queriam se unir a exércitos estrangeiros para retomar o poder à força. Então lembra, os casamentos não eram por amor, certo? Eram por alianças. A Maria Antonieta era austríaca. O império da Áustria era muito forte. Então eles queriam chegar até a Áustria, trazer o exército e tomar o poder de volta. No entanto, foram descobertos na cidade de Varennes e levados de volta a Paris como traidores. Olha que interessante, o Luís, que ele não tinha uma inteligência muito grande, ele vai ter a brilhante ideia do quê? De se vestir, ele, a mulher e os filhos, de serviçais. Só que durante a fuga, galera, o Luís ele vai entrar na carruagem real, ou seja, ele está vestido de empregado e ele está numa carruagem real, certo? O que vai acontecer? Ele consegue entrar, ele consegue andar e muito próximo de chegar até a Áustria, a carruagem vai ser parada, pessoal. E quando param essa carruagem, descobrem quem? Descobre o rei, a rainha e o seu filho, no caso. O que acontece? O rei agora, que era um rei, ele agora volta como um traidor para a França, ou seja, o rei traiu o seu próprio povo. O que acontece? Ele volta, só que agora ele não volta mais como rei, ele volta como Luís XVI, certo? Um civil, ele não é mais rei, agora ele é um prisioneiro, ou seja, se antes ele estava num palácio em Paris, agora ele vai estar na prisão, pessoal. Ele, a sua esposa e o seu filho, certo? Vamos continuar. Bom, milhares de nobres, apavorados com as revoltas populares e o fim de seus privilégios, fugiram da França para países vizinhos como a Áustria e a Prússia. Lá, eles começaram a conspirar e a pedir ajuda a outros reis para invadir a França e acabar com a Revolução. Bom, além do Luís, vai fugir também muitos nobres. Os que conseguem chegar lá vão ficar de boa. Só que os que não conseguem, eles vão ser mortos. Geralmente perdendo sempre a cabeça, galera, certo? Eles são degolados, tirados a cabeça fora. E aí, é importante falar
que nas próximas aulas a gente vai falar sobre um grupo que vai subir ao poder com a prisão de Luís XVI, e os padres também. Os padres, eles vão fugir da França. E os padres que decidem ficar, todos eles, galera, vão ser mortos, certo? Então, assim, os padres vão se tornar raros na França porque eles vão morrer durante essa revolução. E aqui nós temos o Luís XVI e a fuga de Varrines, que vai ser uma fuga frustrada, onde ele vai ser descoberto e agora ele vai voltar como um prisioneiro. Os monarcas da Áustria e da Prússia ficaram com medo de que as ideias revolucionárias se espalhassem por seus países. Eles ameaçaram invadir a França para restaurar o poder absoluto de Luís XVI. Em resposta, a França declarou guerra a esses países em 1792, começando um longo período de conflitos. Então, como eu falei para vocês, as ideias iluministas vão influenciar a Revolução Francesa. E o iluminismo é uma ameaça para o absolutismo. Por quê? Porque ele prega a liberdade, ele prega a igualdade. E aí, quando a França, a maior monarquia absoluta do mundo, ela começa a entrar nessa revolução, os outros impérios, os outros reinos ficam com medo. Então é aí que eles vão ajudar, ou pelo menos tentar ajudar a França a acabar com essa revolução. Por quê? Porque se na França tem uma revolução, o povo está tomando o poder. Então, se o povo na França está tomando o poder, isso aí vai se espalhar por toda a Europa. E se espalhar, o absolutismo ele estará com os dias contados. Bom, a tentativa de fuga do rei e a ameaça de invasão estrangeira radicalizaram o povo. Em agosto de 1792, o Palácio Real foi invadido, o rei preso e a monarquia foi oficialmente abolida. Nascia a República Francesa e o destino de Luís XVI seria decidido em um julgamento que abalaria o mundo. Então nós estamos vendo aí que o Luís ele foi preso, o povo não quer mais saber, ele é um traidor. Agora a França não é mais uma monarquia, ou seja, não temos mais um rei. A França agora é uma república, onde vai ter um representante. Então, se é uma república, quem escolhe é o povo. Então, quem está no poder é o terceiro estado. Só que esse terceiro estado, galera, eles também vão brigar, certo? Eles vão ter ideias diferentes. E aí, com essas ideias diferentes, vai surgir aí dois grupos. Um que é chamado de jacobinos, e o outro que é chamado de girondinos, jacobinos e girondinos, certo? Então esses dois grupos, eles vão emergir, eles vão surgir desse terceiro estado, mas eles vão ter ideias diferentes de como proceder agora com a França, que é uma república, certo? Pois bem, o Luís, ele é preso com a sua esposa, a rainha francesa. O seu filho, ele morre dentro da prisão, certo? Ele não vai resistir. E aí o que acontece? Quando esse grupo, ele sobe ao poder, que é o grupo dos jacobinos, que é um grupo radical, que na próxima aula a gente vai falar sobre eles vão dar o veredito, certo? Ou seja, durante essa revolução, um rei francês de sangue azul, que é como eles falavam, ele vai ser condenado à morte. Então, quando Luís é preso, no ano de 1793, ele e a esposa, Maria Antonieta, vão ser condenados à morte. Só que essa morte agora não vai ser uma morte simples, vai ser uma morte em praça pública, certo? E a morte era simples, era na guilhotina, ou seja, era um aparelho onde tinha uma lâmina enorme, essa lâmina ela ficava em cima
e aí o carrasco colocava a vítima, né, o condenado, com a cabeça para baixo, e aí soltava a lâmina. E aí essa lâmina, ó, cortava a cabeça. Então nós temos aí a violência que foi essa revolução. E nós temos aí a audácia, ou seja, o terceiro estado, que são pessoas pobres, vão condenar um rei legítimo e uma rainha à morte. Então, quando eles matam o rei da França, toda a Europa começa a olhar para a França como uma ameaça. Ou seja, se eles cortaram a cabeça de 2 reis, o que esse povo não vai fazer com nós? Ou seja, se essa revolução ela se espalha, os nossos dias no trono estarão contados. É aí, pessoal, que realmente vai se espalhar, certo? E os dias das monarquias absolutas realmente estarão contados. Mas isso aí vai ficar para a próxima aula, porque a Revolução Francesa ainda não acabou. Tem muita coisa para falar. Espero muito que você tenha gostado da aula de hoje, certo? Que você tenha entendido. Não fique triste, na próxima aula tem mais, muito mais, certo? Um grande beijo e tchau!